Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia de lermos o magnífico capítulo de Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Eu chamo esse capítulo de nova mentalidade. Diante de tudo que Paulo vem nos falando a respeito de quem somos, galhos secos que foram enxertados na videira pela exclusiva obra de Cristo,
Agora devemos produzir em nós uma nova mentalidade. Uma mentalidade de acordo com aquilo que recebemos. O texto diz, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Nós agora devemos entregar nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Paulo vai dizer, afinal, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Assim, é a verdadeira forma de adorar a Deus. Como adoramos a Deus? Vivendo agora comportamentos e costumes diferentes. Esses novos hábitos são adquiridos através de uma metanoia, de uma mudança de mente, de uma mudança na forma como a nossa mente funciona. Paulo está falando de uma mudança no nosso modelo mental, no modo operacional de nossa razão, na transformação mais profunda que um ser humano pode passar. Deixe que Deus transforme seu modo de pensar, para que você viva a cultura do reino. E onde começa a mudança da mentalidade que Deus quer fazer em nós? Paulo apresenta a primeira perspectiva que Deus quer transformar em nossas vidas: a mentalidade do nós. Ele vai dizer que precisamos pensar em nossas individualidades como parte singular e não unicamente importante de um corpo magnífico. Somos agora o corpo de Cristo e precisamos desenvolver a mentalidade de andar conectados e servindo uns aos outros, de estar conectados e servindo ao corpo de Cristo. Não olho para mim e me vejo como super importante e me supervalorizo, pois estou totalmente dependente e submisso ao corpo de Cristo. Sou um nós e não mais um eu. Por isso, agora todos os meus dons são direcionados a servir ao corpo, assim como um membro de um corpo humano serve de forma particular a seu corpo. É então que os que profetizam, os que servem, os que ensinam, os que encorajam, os que contribuem financeiramente, os que lideram, os que demonstram misericórdia, são igualmente importantes e devem fazer o que fazem para o corpo com compromisso e dedicação. A sua vida agora está inserida em um corpo que precisa funcionar e que conta com a cooperação de todos, inclusive a sua. A partir do verso 9, Paulo vai apresentar de forma detalhada a cultura do corpo. Como devemos agir uns com os outros e com as pessoas ao nosso redor. Amor sem fingimento, prazer em honrar uns aos outros, trabalho com dedicação, alegria e paciência nas dificuldades, ajuda aos membros necessitados do corpo, hospitalidade, harmonia uns com os outros, humildade, paz com todos e entregar sempre o bem. Se adoramos a Deus, vivemos a transformação da mentalidade. E transformar a mentalidade é viver a mentalidade do corpo. O quanto você verdadeiramente tem vivido essa transformação. Paulo vai dizer que é nesta transformação que adoramos a Deus. O quanto verdadeiramente você tem adorado a Deus. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é nas plataformas ou exclusivamente nas canções. Parece que entendemos errado. Adorar a Deus é viver a cultura do corpo. Adorar a Deus é viver conectado e servindo ao corpo de Cristo. Adorar a Deus é funcionar como um membro comprometido com o corpo. E tudo isso começa com uma palavrinha difícil que está no verso 1, sacrifício. Sim, sacrifício não para apresentar um ritual ou simplesmente uma amostra de contribuição, mas uma vida de corpo, uma vida de nós. Paulo está falando de amorosamente, em resposta ao que Cristo fez,
responder sacrificando a mentalidade do eu e vivendo de verdade a cultura do nós. Isso é adorar a Deus. Você adora a Deus? Já vi muita gente dizendo que queria adorar a Deus, mas poucos que entendem o que é a mentalidade da adoração. Que deixemos Deus mudar a nossa mente hoje, para que possamos viver adorando a Deus através da mentalidade do nós, da mentalidade do corpo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.